Olá, meus queridos, boa tarde, né? Vamos a mais uma aula. Hoje a nossa aula é de ciências, tá certo? Então você já sabe dos combinados, né? Vamos precisar do estojo com lápis, tá? E da sua agenda, tá? A data na agenda hoje é 21 de setembro, tá certo? Ciências, resolução de exercícios, casa, atividade na folha, caderno. Já sabe, né? Quando é atividade na folha, é aquela atividade que a tia coloca lá no grupo e você deverá copiar no caderno, né? Colocar as respostas lá no seu caderno, tá certo? Então vamos lá, vamos exercitar um pouco mais sobre o nosso assunto, tá certo? Lembrando que nós já finalizamos o nosso livro de ciências e que a partir de quarta-feira dessa semana nós já iremos iniciar as nossas revisões, tá certo? Para tirar aquelas dúvidas, para quando chegar no dia da prova, tá todo mundo aí, ó, já sabendo de tudo, tá certo? Então vamos ver a primeira questão que a tia mandou aí na sua folhinha, tá? Diz assim a primeira questão: os alunos do terceiro ano estudaram a Terra. Já estudamos, né? Fizeram vários trabalhos, pesquisas, trocaram ideias e aprenderam muito. Aí tem uma imagem, né? Leia a fala de Mariana, né? Coincidentemente, nós temos uma colega que também tem o nome Mariana na sala. E ele vai falar: o solo é a camada superficial da terra onde se pisa. Solo, tá? Existem diferentes tipos de solo. A argila, a areia e humus estão presentes em todos os tipos de solo. De acordo com a quantidade dessas substâncias, se eu tiver mais areia no meu solo, eu digo que o solo é arenoso. Se eu tiver uma presença maior de argila, argiloso, e uma presença maior de humus, humífero, tá certo? Então, eles têm uma denominação diferente. Aí ele diz: apresente uma característica dos solos que os tornam diferentes. Como é que eu sei que um solo é diferente do outro? Nós acabamos de falar, né? Se a gente sabe que tem 3 tipos e que tem uma característica marcante em cada um deles, então já dá para colocar aqui na letra A, tá certo? Na letra B ele diz: o solo argiloso ele é composto de maior quantidade de argila. Por que que o solo argiloso não é apropriado para o desenvolvimento das plantas, né? Então vamos pensar um pouco. Primeiro que um solo que desenvolve plantas tem um outro tipo de nome que não é argiloso, né? Tem um solo próprio para essa parte das plantas. Segundo, que o solo argiloso ele vai absorver muita água ou não? Como é que funciona? Então já dá para você pensar um pouco aí na solução dessa questão, tá certo? Mais abaixo, na questão de número 2, ele mostra 2 cartazes, tá? Os cartazes dizem assim: não jogue lixo nas ruas e lixo nas ruas só nos dias de coleta. Lembra que a gente já falou muito que as pessoas colocam lixo quando não é o dia de coleta, que jogam lixo na rua? E aí, o que que acontece quando as pessoas fazem isso? É isso que ele está querendo saber. Qual é a consequência das ações descritas nesse cartaz? Então você vai dizer aí o que que acontece quando as pessoas fazem isso, quando elas jogam lixo nas ruas e quando ela coloca o lixo num dia que não é de coleta, tá certo? Essa daí eu acredito que tá bem fácil, né? Vamos para a próxima. Tem um texto, tá? Na terceira questão, leia o texto e o texto diz assim: como se formam os solos? Ele tá perguntando, tá certo? Aí ele vai responder: os solos se formam a partir do processo de decomposição das rochas. Lembra que a gente viu que as rochas iam se fragmentando em pedaços menores e formava o solo, tá certo? Aí ele diz: isso significa dizer que no início não existiam solos na Terra, mas apenas grandes e variados grupos rochosos que foram desgastados, ou seja, a gente tinha rocha que sofreram erosão, pode ser do vento, pode ser da chuva, né, que a gente sabe que são agentes de erosão, e eles foram se quebrando em pedaços menores, tá? Fragmentado é isso, quebrando em pedaços menores e originaram os solos, que é o local onde nós pisamos. Aí ele diz: com isso, essa lenta fragmentação proporcionou a formação de sedimentos que se mantêm aglomerados e compõem os solos, tá?
Aí na letra A ele vai perguntar: explique a importância do solo para as plantas. Gente, por que o solo é importante para a planta? Ele não está querendo que você diga que é um solo umífero, não. Ele está querendo saber por que a planta precisa do solo. Então é bem simples, né? Já pensou? A gente fez uma contação de história uma vez que a sementinha bailarina tinha muito medo de cair em cima das pedras. Ela queria cair em uma terra bem fofinha. Por que será que essa terra fofinha, esse solo é bom para as plantas? E essa plantinha tinha tanto medo de cair em cima de uma pedra? Então fica fácil pensar, tá? Uma sementinha que cai em cima de uma pedra, ela não vai conseguir crescer. A plantinha precisa cair em uma terrinha fofa, que a gente chama de solo, tá? E é um tipo de solo específico para as plantas. Então, eu acredito que vocês já conseguem explicar aí por que o solo é importante para as plantas, tá certo? Então é isso, meus amores, a atividade de ciências de hoje, tá certo? Conteúdo que a gente já viu, que vocês já sabem. Então façam os exercícios, tá? E amanhã dá uma conferida na correção, tá certo? Um grande abraço e até mais!